Senhor presidente, senador Zé Medeiros, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectador e telespectadora da TV Senado, ouvinte da Rádio Senado. Senhor presidente, são 5 assuntos que me trazem hoje a essa tribuna. O primeiro, confesso que não gostaria de comentar. É uma nota de pesar. Ontem, por volta de meio-dia, recebi uma triste notícia de uma tragédia que aconteceu no município de Rorainópolis, no meu estado, onde uma família quase que inteira foi vítima fatal de um acidente. Ali, uma árvore com a seca que está hoje em Roraima e os fogos, fogo para todo lado, uma árvore caiu, bateu numa outra e, nesse momento, ia passando em um veículo 6 pessoas. Das 6, 5 vieram falecer. Ali estava o pastor Roberval de Souza Mesquita, a sua esposa, irmã Cátia Maria de Almeida Mesquita, sua filha, Kete de Almeida Mesquita, e seus netos, Felipe Gabriel Mesquita Moreira e Benjamin Davi Mesquita Moreira. Um acidente lamentável, que hoje, sem nenhuma dúvida, Rorainópolis e todo o estado de Roraima amanheceu em luto. Mas, diante dessa situação, conversamos com a família, levamos o nosso pesar, nossos desejo de força, coragem nesse momento tão difícil que passa não só a família do pastor Roberval, como também os seus irmãos de igreja e de fé da Igreja Assembleia de Deus Comandé. Também as condolências e que Deus possa abençoar nesse momento tão difícil essa família, essas famílias e com certeza o povo de Rorainópolis, que hoje nós tivemos a oportunidade de conversar através da rádio Alto Astral, que é uma rádio de muita audiência no município de Rorainópolis. O segundo tema, senhor presidente, que me traz essa tribuna é falar sobre a ação do governo federal no combate a esse mosquito Aedes aegypti, que está aí contaminando o Brasil e o mundo. E, na sexta-feira, o ministro da Aviação participou no meu estado, Guilherme Ramalho, visitou a escola em Boa Vista, Lobo da Almada, e participou de uma ação do combate ao mosquito Aedes aegypti, junto com 38 mil alunos de 56 escolas da rede pública de ensino. Ali foram estabelecidos todos os métodos de combate a esses insetos, no sentido de que a gente possa levar essa política nacional para que a gente amenize a proliferação desses insetos. O terceiro assunto, senhor presidente, que me traz essa casa, foi uma reunião que nós tivemos no Ministério da Justiça, com o ministro José Eduardo Cardoso, com uma boa parte dos parlamentares do Norte, porque ali estava se combatendo o presidente, estava também a secretária nacional de Segurança Pública, Regina, o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro, doutor Leandro, para combater a pirataria e os furtos e os roubos, os assaltos nos rios amazônicos. Começou essa pirataria, a priori, através de roubando combustível, que ali, quando a Petrobras ia aí transportar, eles avançavam, mobilizavam, tomavam, e o prejuízo por ano desse desvio de combustível, desse furto, desse roubo, assalto, dessa pirataria,
chega a 100 milhões por ano, só de combustível. Mas aí eles viram, os bandidos, os criminosos, viram nisso um campo fértil para as suas ações criminosas e estão avançando. Agora estão assaltando também as embarcações com pessoas e com mercadorias. A proporção que eles vão se aparelhando, eles vão avançando nesse crime. Então, isso preocupou sobremaneira os sindicatos fluviais, tanto do estado do Pará quanto do Amazonas e, consequentemente, no estado de Roraima, porque hoje o escoamento da produção do estado de Roraima é via Amazônia, é o estado da Amazônia. Então, é necessário que combata também em parceria, também afetado por essa ação criminosa, o estado de Rondônia. Rondônia também é afetado. Por ordem que, nessa reunião, ali no Ministério, ficou acertado que vai ter uma reunião, vai se realizar uma reunião com todos os governadores da região envolvida, todos os secretários de segurança, com o ministro da Defesa envolvendo o Exército, a Aeronáutica e a Marinha, e o Ministério da Justiça, com todo o seu aparato de força, no sentido de uma força em conjunto proposto pelo ministro José Eduardo, possa combater essa criminalidade que hoje assusta sobremaneira toda a região norte, principalmente aquelas cobertas pelos rios amazônicos. Portanto, é uma iniciativa importante, né, com a presença, inclusive, do senador Omar Aziz, do estado do Amazonas, e ali não estava os demais, por razões que foi uma quinta-feira, normalmente alguns estão viajando, como a senadora Vanessa, estão para a base, a senadora Ângela, né, e outros senadores, senador Paulo, enfim, vários que se deslocaram, o senador Frecha, Ribeiro, então outros não foram, mas que nessa próxima reunião está se propondo fazer, que seja no estado, seja em Manaus, que é um lugar mais central, tanto serve para Roraima, para o Amapá, como serve para o Macapá, serve para o Pará, Rondônia, para que a gente possa realmente implementar, né, implantar ali naquela região uma política de segurança que aí vai se combater muito mais. Hoje, a priori, o roubo, o assalto é em cima, né, já da mercadoria, das pessoas e também inclusive eles usam, senadora Vanessa, por exemplo, as embarcações, eles usam o pessoal para transportar o material, né, fazem ali uma coisa bárbara, né, com as pessoas que vão dentro das embarcações. Então, está-se agora planejando esse encontro para que comece uma ação muito forte contra esses criminosos, porque precisamos acabar com isso, colocá-los na cadeia, para que volte a paz, a tranquilidade e que não venha impedir. Senadora Vanessa. Eu agradeço a parte, senador Telmário, apenas para registrar para Vossa Excelência de que, nesse mesmo horário, tanto eu quanto a senadora Sandra Braga, quanto a senadora Cir Gurgax estávamos no IBAMA, porque, de fato, as demandas da nossa região são muitas. Então, eu creio que estivemos muito bem representados por Vossa Excelência, pelo senador Omar, no Ministério da Justiça, assim como nós representamos Vossas Excelências lá no IBAMA, onde fomos tratar de um assunto que é caro para todos nós, que é a BR-319. Senador Telmário, então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência por essa ação e, sem dúvida nenhuma, esse debate em torno deste problema que é grave, ele será muito importante na busca de uma solução, porque as nossas estradas são os nossos rios, e os nossos rios não têm segurança nenhuma à população. Então, pelos rios são mercadorias que transitam, pessoas que transitam, não podem continuar à mercê desses piratas, desses marginais, e que, na sua grande maioria, são, inclusive, traficantes de drogas, traficantes de armas. Então, precisamos, sim, buscar uma solução para esse problema grave, que não atinge só empresários, mas atinge as pessoas também. Parabéns, senador Telmário. Verdade, senadora Vanessa. Inclusive, ele ficou colocado que há
não só o furto às mercadorias, o combustível, mas também as pessoas e principalmente tráfico de droga, mulheres, enfim, esses crimes bárbaros que devem serem combatidos. E o Estado brasileiro, junto com todos os entes federativos, irão agir para coibir. O outro assunto que me traz aqui, também eu quero aproveitar, lamentavelmente, em função, inclusive, dessa tragédia que houve lá em Rorainópolis, que eu acabei de citar, tem um trecho da BR-174, que fica na reserva Atruari-Uaimiri, que ele uma parte é do estado do Amazonas, outra parte é do estado de Roraima. Então, eu estou iniciando um ofício ao presidente do DENIT, aqui em Brasília, para que tome providência imediata de limpar as margens daquela estrada, que está praticamente um túnel fechando, e, com certeza, se não for feito um trabalho rapidamente ali, nós vamos ter registro de outros lamentáveis acidentes. Então, é preciso que tome providência imediata o DENIT de limpar a margem daquelas estradas, são mais de 100 quilômetros, tanto no estado do Amazonas quanto no estado de Roraima, e o DENIT é responsável pela estrada toda, que faça rapidamente essa limpeza de margem, porque de uma hora para outra, outros acidentes lá poderá lamentavelmente acontecer. Portanto, estamos pedindo essa providência através de um ofício hoje encaminhado à presidência do DENIT aqui em Brasília. Outro assunto também que me traz aqui, senhor presidente, é a questão dessa seca que hoje toma conta do estado de Roraima. Está nos preocupando sobremaneira a lentidão do governo do estado. Hoje estive no Ministério da Integração, conversando com o ministro Gilberto, e ali ficamos sabendo de várias providências que foram tomadas e que o governo do estado, de forma lenta, sem celeridade, está travando os acontecimentos. E fiquei mais triste ainda quando vi, por exemplo, uma proposta do governo do estado de que o aluguel de um pipa chegaria a R$ 1.200 a diária, enquanto a média nacional é R$ 400. Caracaraí faz uma proposta de R$ 250, ou seja, a proposta do governo do estado está totalmente majoritária daquela proposta que se pode aceitar. Isso levou, naturalmente, ao Ministério a fazer um reestudo, uma nova proposta e estabelecer um preço na média nacional. Portanto, já autorizou a contratação agora dos pipas. Nós tivemos hoje com o secretário de Caracaraí lá, o secretário Fernando, fazendo as suas reivindicações, que para Caracaraí irão 2 pipas, né, para fazer esse atendimento, porque a questão da água, por exemplo, os cacimbões que eles querem, alguns produtores, alguns criadores de animais, o Ministério da Integração não pode fazer, porque seria preventivo. Ele poderia fazer e levar água potável. Portanto, os pipas que forem necessários para abastecer o ser humano, as pessoas, estarão sendo disponibilizados pelo Ministério da Integração. E outra, 6 mil cestas básicas foram disponibilizadas na Conab em Manaus, e o governo do estado lento. O Ministério chegou a oferecer até pagar o transporte, mas hoje que chegaram as carretas, estão chegando em Manaus para pegar essas cestas básicas, e o Ministério está tendo o cuidado, de acordo com a demanda, dividir a quantidade de cesta básica para cada município que hoje está precisando. Fico também triste, quero registrar aqui, o fato de o governo do estado, tanto o prefeito do Iramutã, da cidade do Iramutã, o município de Iramutã hoje é um dos municípios mais pobres, né, do Brasil, nem o prefeito e nem o governo do estado decretou estado de emergência. Resultado, o Iramutã não vai receber essa ajuda que deveria estar recebendo do governo federal. E é lamentável, porque lá está a maioria dos igarapés, dos riachos, das lagoas estão secas, está faltando alimentação, as pessoas estão passando fome, a maioria é população indígena, então, por a falta de planejamento, pela falta de compromisso, eu acho que o governo do estado está sendo extremamente lento com isso. Eu quero fazer um apelo aqui à governadora Sueli, que inclua o município de Iramutã. É impossível que Iramutã passe por uma situação dessa. E, concluindo ainda nessa fala, quero fazer um apelo à prefeita do município de Boa Vista, que disponibilize mais máquinas para abrir os cacimbões nas áreas rurais do município de Boa Vista, porque está sendo pouca, só tem 2, por exemplo, para atender 400 e poucas famílias nos assentamentos ali,
do Amazônia, perto da Amazônia e Truaru, é preciso colocar mais máquinas para fazer isso. E fazer com qualidade, porque não estão fazendo as rampas, os animais não estão podendo descer para acessar a água. Então, eu queria fazer esse registro. E, por finalmente, senhor presidente, para concluir, hoje eu vi aqui uma manchete que, de qualquer forma, me desconfortou. A manchete dos jornais, de alguns jornais, diz o seguinte: se me caçarem, leva metade do Senado comigo, diz Delcídio. Eu queria aqui conversar com o senador Delcídio, até liguei para ele hoje, e dizer que se é verdade o que a mídia, a maioria da imprensa está dizendo isso, eu queria aqui, com a autoridade de que, senador Delcídio, quando o Senado foi consultado para a prisão de Vossa Excelência, eu fui contrário, porque acho que o Supremo Tribunal Federal fez pelo fígado. Eu acho que rasgaram a Constituição para colocar Vossa Excelência na cadeia. Portanto, fui contrário por essa razão. Agora, em sendo verdade essa declaração aqui, eu faço um apelo para Vossa Excelência. Ou Vossa Excelência, se não falou, desfaz essa fala, ou Vossa Excelência decline os nomes daqueles que Vossa Excelência acha que deve ir também, deverá cair com Vossa Excelência. Porque, fazendo assim, Vossa Excelência estará contribuindo e muito para o Brasil e talvez até para o meu estado de Roraima. O que não pode é que todos fiquem suspeitos por uma declaração dessa. Eu queria fazer o apelo ao senador Delcídio Amaral. Senador, Vossa Excelência me concede a parte? Pois não. Primeiro, eu quero destacar aqui que, de fato, naquela votação, Vossa Excelência foi um dos que votou, teve a proposta rejeitada, mas que votou para o relaxamento da prisão do senador Delcídio. E dizer que concordo com Vossa Excelência quando diz da necessidade do senador se pronunciar, porque essa não é uma notícia qualquer, isso é capa do jornal Folha de São Paulo de hoje, está aqui, Folha de São Paulo, Delcídio ameaça entregar colegas caso seja cassado. O senador, se não disse isso, tem que vir a público, e o jornal, no mínimo, tem que utilizar esse mesmo espaço de capa, com esse mesmo tamanho de letras, para dizer que isso não é verdade. Porque, do contrário, ele coloca a casa inteira sob suspeição, a metade dos senadores, a metade. Eu quero, como Vossa Excelência, crer que ele não tenha feito isso, que ele não tenha dito isso, mas ele precisa vir a público, dizer que não falou isso, e o jornal tem que dar a nova notícia com o mesmo destaque, porque senão fica parecendo que aqui o Senado é composto de reféns que têm medo. Eu não tenho medo, eu voto com a minha consciência, sempre votei assim, e não admito em momento nenhum ser colocada sob suspeição. Então, uma notícia grave como essa, na capa de um dos maiores jornais do país, merece, de parte do senador, se não disse isso, procurar a imprensa e dizer: não disse isso a ninguém, não disse. E amanhã aguardar que o jornal Folha de São Paulo diga que essa informação não é verídica. Porque, do contrário, todos estamos sob suspeição. Obrigado, senador. Portanto, queria agradecer, incorporar a minha fala, a fala da senadora Vanessa, e, naturalmente, fazer esse apelo ao senador Delcídio que faça uma fala com relação a esse assunto, porque ele está, sem nenhuma dúvida, colocando todo mundo realmente sob suspeição.